Se a sua criança fez 3 anos como a minha e de repente começou a dizer não para tudo, medir força com você, testar o seu limite, chorar por qualquer coisa e transformar coisas simples num caos, respira, porque talvez ele não tenha virado mal criado. Talvez ele só tenha chegado naquela fase em que a criança começa a descobrir a própria vontade, mas ainda não sabe sustentar emocionalmente o tamanho. Eu tô passando por isso porque a Helena acabou de fazer 3 aninhos e eu tenho vivido isso na prática aqui dentro de casa, tá bom? Essa fase em que a criança quer autonomia, quer decidir, quer testar, quer sentir que tem poder, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela ainda não tem maturidade emocional para lidar com essa frustração. Então o que ela faz? Ela explode. E quando ela explode, a verdade é que às vezes a gente que é mãe também acaba explodindo junto, né? Porque não é simples, gente, é muito difícil, é cansativo, é repetitivo, é emocionalmente desgastante. E foi justamente por estar vivendo isso que eu quis gravar esse vídeo. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Aline, este é o canal Mãe CEO da Vida Digital. Aqui eu falo sobre maternidade real, sobre mentalidade, desenvolvimento emocional, rotina, identidade e construção de uma maternidade mais consciente, tá? Mas sem romantização, mas também sem culpa. E nesse vídeo eu quero te poupar o erro que muitas de nós cometemos nessa fase. Achar que a criança está nos enfrentando por maldade, quando na verdade, muitas vezes, ela só está pedindo um pouco de contenção. A chamada crise dos 3 anos, que muita gente também chama aí de teenager, como se fosse um mini adolescente, costuma aparecer justamente quando a criança faz 3 anos, né? E aí, por que aparece? Porque ela começa a pensar, eu já sei falar, eu já consigo escolher, eu já consigo fazer algumas coisas sozinhas, já não uso mais fraldas, tenho minha própria vontade, só que tem um detalhe. Ela tem vontade, mas ela ainda não tem regulação. Ela já quer decidir, mas ainda não sabe lidar quando a vida diz não. Ela já quer autonomia, mas ela ainda precisa muito de direção. E é por isso que nessa fase acontecem tantas birras, aquele choro intenso, aquela irritação, a oposição, o teste de limites, mudanças bruscas de humor, tentativas de mandar na gente e aquela sensação de que tudo virou uma baita disputa. Tem horas em que não é a grande coisa, sabe? É porque você falou agora não. Agora você não pode ver desenho, ou porque você pediu para a criança guardar um brinquedo, ou porque colocou um limite simples. E do nada, parece que a casa inteira entrou num estado de alerta. Choro para todo lado, gritaria para todo lado, ela bate, ela chuta, ela se desorganiza. E se a mãe já estiver cansada, sobrecarregada, no automático, com 1000 coisas na cabeça, ela começa a interpretar aquilo como provocação, como se a criança estivesse dizendo, eu vou acabar com a sua paciência também. Mas não é isso, nem sempre é isso, tá? Muitas vezes o que a criança está dizendo com o corpinho dela é que mãe, eu ainda não sei lidar com isso e eu não sei lidar como eu me sinto quando estou frustrada. Eu vejo isso muito na Helena, tá? E a primeira coisa que eu entendi, e esse ponto é muito importante, a criança dos 3 anos, ela não testa os limites, não é porque ela é manipuladora em essência, mas porque está tentando entender até onde ela pode ir, quem a conduz, o que é seguro, o que não é seguro, o que permanece estável quando ela está ali naquela desorganização. Limites para a criança pequena não é rejeição. Limites, eu diria que é uma estrutura. O problema é que a nossa geração, muitas vezes, foi criada em ambientes extremamente autoritários. Então, hoje, com medo de repetir aquela violência que a gente sofreu lá atrás, a gente vai para o outro extremo. A gente confunde firmeza com grosseria.
diria. Autoridade com agressividade e limite com dureza. E aí, muita mãe fica perdida. Como eu vou ser firme sem ser violenta? Essa é a pergunta central. E eu vou te contar o que resolveu aqui em casa, porque eu busquei 1001 maneiras. Quando a criança entra numa explosão emocional muito intensa, existem erros que pioram em muito a situação. Erro número 1, não ceda ao comportamento inadequado. Se você tirou o tablet e ela se jogou no chão, gritou, bateu, você devolve o tablet para ela parar? O cérebro dela aprende uma coisa muito clara. Quando eu explodo, eu consigo o que eu quero. Isso não é maldade, tá? É aprendizagem. Comportamento reforçado tende a se repetir. Erro número 2. Não use tela como regulador emocional. Dar o celular, desenho, vídeo, tablet para abafar aquela explosão pode até interromper o choro naquele momento, mas não ensina essa criança a se autorregular. Ela só aprende a depender de um agente externo para sair do desconforto. Erro número 3. Não transforme limite em guerra pessoal. Nem tudo ela está fazendo isso contra mim. Às vezes ela só está desorganizada. Se a mãe leva tudo para o pessoal, a reação dela também vem carregada de raiva. E aí a criança encontra a crise do adulto. Entendeu? Então, o que eu posso fazer, Aline, para resolver? Eu vou te dizer o que tem funcionado demais comigo aqui em casa. Se a criança está muito desregulada, primeiro garanta que ela não se machuque e não machuque ninguém. Outra coisa, sustente a presença. Você pode dizer algo como, eu sei que você está irritada, que é o que eu faço aqui, né? Eu sei que isso é difícil, mas a mamãe está aqui com você. Eu vou ficar aqui do seu lado até você se acalmar. E isso é diferente de ceder, tá? Porque eu tô acolhendo a emoção dela, mas eu não mudei o limite. Uma coisa muito legal também que eu diria, reduz os estímulos. Afasta o barulho, menos luz, menos confusão, menos gente falando no seu ouvido. Seja firme, mas não seja agressiva. E é aqui que está o ouro. Firmeza não é grito. Firmeza é clareza. É sustentar o não sem humilhar a criança. Eu não grito com a Helena, mas quando eu mudo a tom da minha voz, ela já entendeu que eu estou falando sério. Essa parte é muito importante e profunda. Hoje existe uma tendência de colocar os filhos num lugar quase de igualdade com os pais. Como se tudo que precisasse ser negociado, explicado, aprovado pela criança, discutido de igual para igual. Mas uma criança pequena não foi feita para pilotar a própria vida. Eu gosto muito dessa alusão, tá? Os pais são os pilotos, a criança é a passageira. Ela pode até participar de pequenas escolhas, mas ela não pode conduzir o voo. Quando a mãe entrega o comando demais para uma criança que ainda não tem estrutura emocional, ela não está sendo uma mãe moderna ou a mãe Nutella que falam. Ela está sobrecarregando a criança com um lugar que não é dela. Criança precisa brincar, aprender, crescer, experimentar o mundo. Não carrega o peso de decidir tudo. Esse peso não pode ser dela. Uma coisa que funcionou muito aqui em casa com a Helena foi escolhas limitadas. Por quê? Porque nessa fase ela quer independência. E isso é saudável. Então o caminho que eu encontrei não foi controlar tudo. O caminho que eu encontrei foi oferecer uma autonomia, mas com estrutura. Em vez de perguntar para ela, vai lá no guarda-roupa e escolhe que roupa você quer, eu faço de maneira diferente, tá? Eu sempre separo 3 peças e digo para ela, tem essas 3, qual você quer? Eu ofereci as opções para ela. E isso funcionou muito bem, porque ela escolhe, quero esse, mamãe. Parece que ela está escolhendo, mas eu estou conduzindo. Isso reduz a frustração e ajuda muito nessa fase. Uma outra coisa muito legal, rotina. E eu também comecei a ouvir muito ela. Às vezes, a criança não consegue se expressar bem. E isso aumenta a raiva dela, porque ela já está aprendendo a falar. Então, o que eu te diria é, escuta até o fim. Vai sair, parece que tá falando inglês. Mas aí você começa a conduzir. Você quer fazer sozinha?
Isso organiza ela internamente, sabe? E outra coisa, gente, a rotina. Rotina não é prisão, rotina é contenção. Eu notei que quanto mais previsível era a rotina, menor a ansiedade, menor as chances de explosões da Helena. E isso melhorou muito. Um ponto muito importante e bonito é assim, a criança ela não precisa só ser amada. Ela também precisa ir sendo convidada aos poucos. E uma coisa muito legal, eu comecei a dar pequenas responsabilidades para Helena. Nada pesado, nada exagerado, mas tipo, Helena, você pegou o brinquedo, mãe, vai guardar o brinquedo, bebê. Leva a roupa que você sujou, tá suja? Põe no cesto. Eu peço a ajuda dela em algo simples na cozinha, eu incluo ela na minha rotina. E isso constrói um senso de capacidade. E a criança vai desenvolvendo a capacidade real, sabe? Menos confronto, ela acaba sentindo que ela também tem algum poder, sabe? Talvez a crise dos 3 anos não seja sobre só educar uma criança. Talvez ela seja também sobre amadurecer a mãe que existe dentro de cada uma de nós. Porque quando a gente começa a educar um filho, muitas vezes a nossa própria infância aparece. Eu lembro de muitos episódios da minha infância. Castigo ajoelhado no milho, as palmadas, a cintada, a famosa havaiana que voava pela casa e acertava nas costas. Era assim que muitos de nós éramos criados. E por muito tempo isso foi normal, tá? Só que hoje, quando a gente se torna mãe, a gente começa a olhar para isso de outra forma. Porque dentro da gente existe um desejo muito profundo, tá? De criar os nossos filhos de uma maneira totalmente diferente. Não sem limites, mas com consciência. Não sem autoridade, mas sem violência. E esse processo não é simples, porque às vezes, no meio do cansaço, a gente percebe que está repetindo padrões que jurou que nunca repetiria. E é aí que começa o verdadeiro trabalho da maternidade, ok? Não é só educar a criança, é também curar o adulto que muitas vezes existe dentro de nós que não foi curado. Se esse vídeo te ajudou, já curte, se inscreve no canal e compartilha com outra mãe que, assim como eu, como você, também está vivendo aí a fase dos 3 anos. Porque aqui no canal a gente fala muito sobre maternidade real, sobre desenvolvimento emocional, sobre rotina e essa reconstrução da mulher que existe além da sobrecarga. E me conta aqui nos comentários, aí na sua casa, a crise dos 3 anos apareceu como? Um beijo, até o próximo episódio.